Bom dia, vlog! Hoje é domingo, mais precisamente dia 12 de maio. Também é conhecido como o dia que faz um ano que eu botei meus pés na Europa para ficar por aqui. Na verdade, saí do Brasil dia 11 de maio, cheguei em Portugal para fazer um voo de conexão. Passei algumas horas aqui em Portugal no dia 12 e cheguei na Irlanda na madrugada do dia 13. Mas, de toda forma, um ano que eu tomei essa decisão na minha vida. Ontem estava reflexiva sobre isso, porque para além de tudo também faz um ano que eu não vejo meus amigos, faz um ano que eu não vejo a minha família, faz um ano que os rolês não tem mais a minha presença fisicamente, faz um ano que entreguei meu apartamento, faz um ano que eu deixei os meus filhos com a minha mãe para ela tomar de conta. Enfim, faz um ano de também muitas outras coisas que pesam no coração. Claro que ao mesmo tempo, também faz um ano que eu fiz muitos novos amigos, faz um ano que eu conheci a Irlanda, faz um ano que eu conheci uma família maravilhosa, faz um ano que eu me redescobri, né? É meio que uma coisa pela outra, né? Então, pra você viver sonhos, você precisa abdicar de algumas coisas. E tá tudo bem, né? A vida é feita disso mesmo. Mas o dia de ontem me deixou reflexiva, realmente, com essa coisa de sonhos, de autoconhecimento, de viver a vida, de realizar coisas, de ter metas e como colocar isso dentro de uma rotina estável, mesmo quando as coisas são muito caóticas. A minha rotina tá muito mais ligada a isso. É acordar de manhã, é fazer a cama, é me organizar, é lavar o rosto. Então são essas pequenas partes do dia a dia que mantém minha cabeça centrada para a minha vida no total. Deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Desde que eu me mudei pra Europa, eu já vivi muitos altos e baixos na minha vida. Teve a fase da Irlanda, tipo, do sonho irlandês, de morar na Irlanda, de conhecer pessoas maravilhosas. Depois teve a fase onde eu não queria mais estar na Irlanda, que eu tava me sentindo sozinha, que eu tava me sentindo sem ninguém. Aí teve a fase de mudança da Irlanda pra Portugal. E compra passagem, compra seguro, e compra isso, e compra aquilo. Nesse processo de um ano, foram muitas coisas que aconteceram que foram muito malucas na minha vida. Desde o dia que eu decidi sair do Brasil até o final do ano passado, as coisas estavam bem caóticas ainda, mas focar nas coisas que me fazem ser eu dentro de uma rotina faz com que isso tudo seja um pouco menos pesado. E dito isso, uma coisa que faz muito parte da minha rotina é o café da manhã. E agora eu vou tomar meu café da manhã. E agora eu tô pensando, se eu vou à rua tomar o café da manhã, queria dizer que era pra aproveitar o dia lindo, mas não tá muito bonito, o dia tá bem nublado. Não tá frio, mas tá nubladinho. E eu não sei se eu vou tomar um café da manhã numa cafeteria. Em uma cafeteria, como se eu fosse em outra cafeteria, né? Não sei se eu vou tomar café da manhã no Nata, que eu já sei que tá trabalhando. E também a minha forma de estar perto dela, que ela também faz parte da minha calmaria da rotina. Ou se eu faço um café da manhã aqui. Não sei, vou perguntar pra ela como é que tá o movimento. Vou dizer uma coisa, são 10 e alguma coisa da manhã. E a cidade tá vazia. Sendo que ontem à noite a gente tinha ido na feira de Leiria que tá acontecendo e eu acho que tava a cidade inteira lá. Aí a gente foi atrás de jantar em outro lugar. Mas aí tava a cidade inteira em todos os restaurantes. A gente quase não consegue comer. A gente foi comer, já era quase 11 horas da noite numa pizzaria. E eu acho que tá todo mundo de ressaca. Alguma coisa assim, não é possível. A cidade tá vazia. E eu tô indo comer lá no Nata, né, claro.
Já tomei o meu café da manhã, já fui feliz nas pequenas coisas da vida. E falando sobre pequenas coisas da vida e ser feliz, semana passada eu gravei um podcast com meus melhores amigos, com Ulisses, Bárbara, Ju e Vanessa. E a gente meio que se reuniu para falar sobre as pequenas alegrias da vida adulta. E isso foi muito legal, porque naquele momento, na gravação daquele podcast, era uma alegria grande da minha vida adulta, né? Eu estava falando sobre a rotina e as pequenas coisas que fazem a minha rotina fazer sentido. E acho que as pequenas coisas da rotina também são para mim uma felicidade. E apesar de serem pequenas, é isso que faz o todo, né? Aquela coisa de que as coisinhas pequenas se transformam no total. Foi muito divertido ouvir eles falarem sobre as coisas que fazem parte das alegrias dele na vida adulta, porque como pessoas adultas a gente tende muito a reclamar de tudo que acontece de ruim. Eu tento ao máximo não ser uma pessoa reclamona e não ficar me lamentando pelas coisas que acontecem. Claro que é muito difícil, não tem como. Às vezes a gente só quer dizer, ai que saco, tá muito frio, ai que saco, tá muito calor, mas ao longo do meu dia, eu tento muito reparar nos detalhes e tentar não ser uma pessoa muito acelerada ou que só pensa no final da semana, no final do mês, no final do ano e ficar guardando esses finais de coisas como uma espécie de recomeço. Então, eu tento sempre estar atenta aos detalhes da minha vida que me fazem muito feliz. Como, por exemplo, um domingo que eu posso me arrumar, sair de casa, vir ao parque, tomar um café. São essas coisinhas que me fazem ter uma felicidade extrema. Isso não é uma coisa que surgiu para mim na Europa. Isso surgiu lá desde o Brasil. Eu tinha menos possibilidade de ficar saindo de casa, assim, a pé, como eu faço aqui, andar e tudo mais lá. Mas sempre que eu tinha uma oportunidade, eu queria passear e ver as coisas. Nem que seja passar um dia no shopping fazendo nada, sabe? Isso me fazia muito feliz e eu não abro mão. Hoje em dia eu não mais faço isso. Eu não abro mão da minha felicidade em prol de uma outra coisa. Se aquilo me faz feliz, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí, ainda sobre rotina e pequenas alegrias, ler também é uma forma de me trazer paz e tranquilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito contra Kindle. Anotem isso. Sempre fui aquela de dizer, ai gente, porque livro físico é muito melhor, porque livro físico é isso, é aquilo. Ano passado eu ganhei um Kindle da minha host mom lá na Irlanda. Depois de me mudar para a Europa, eu basicamente vendi todos os meus livros ou deixei todos eles lá na casa dos meus pais. Então eu estava sem livro nenhum e com muita vontade de ler para passar o tempo. O tempo que eu estava sozinha, eu queria muito estar lendo, fazendo alguma coisa que me deixasse feliz, que era ler. E aí ela falou, olha, eu tenho um Kindle aqui que eu comprei há muito tempo e eu não uso. Você quer? Eu falei, na hora. E aí ela me deu um Kindle, que a gente carinhosamente aqui chama de Kindle Vintage, porque ele é um Kindle muito antigo. Ele é tão antigo que eu não consigo logar na minha conta da Amazon para poder comprar livros. Então eu tenho que baixar e transformar e passar para cá com um cabo, como faziam os incas. Eu estava conversando com um colega meu esses dias sobre ter uma época da minha vida que eu queria me obrigar a ler coisas que fossem agregar qualquer coisa na minha vida a mais, intelectualmente falando. Sei lá, ler sobre histórias do passado, ler sobre como outras pessoas que tiveram grandes conquistas na vida, sei lá, essas leituras mais históricas. E nessa coisa de querer ler, ter uma leitura mais madura, eu acabei parando de ler. E aí, quando eu ganhei o Kindle, eu falei, não, eu vou voltar a ler coisas que eu sei que eu leio. É besteira, é coisinha leve, é romance, é fantasia, essas coisas. E aí eu lembro da minha terapeuta me dizendo que eu escrevia muito parecido com a Pauline Hunter. E eu resolvi baixar o livro dela para ler primeiro. Eu li em um dia. Não é um livro que eu sou muito fã, não é um tipo de leitura que eu sou muito fã, mas foi bom poder ler, me interessar pela leitura o suficiente para ir até o fim. E nisso comecei a baixar livros que a gente lá na rede vizinha chamamos carinhosamente de BookToks, que são os livros que os TikTokers indicam. E eu fui baixando, alguns eu fui adorando, alguns eu fui odiando, mas isso me fez voltar a ler. E com isso eu consegui passar de 0 livros por ano para 6 livros em um ano, que foi o ano passado. E esse ano a meta é pelo menos um livro por mês e eu ainda estou dentro da meta, estamos em maio.
Só que agora eu cheguei em outro momento da leitura. Eu cansei, enjoei de leitura que retratassem, sei lá, qualquer coisa dos Estados Unidos. Eu já estava cansada de ler coisas sobre Boston, Nova York, blá blá blá, essas coisas. E aí, assistindo as youtubers por aí, eu recebi a indicação de um livro que é A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que eu li o livro em um final de semana, que aí já é mais cultura oriental. Eu não tinha lido nada sobre cultura oriental, nem nada, eu não assisto doramas, que é o que tá em hype, né, nesses últimos dias. Não sou fã de K-pop, enfim, nada da cultura oriental eu consumo. E agora com exceção dos livros. E eu li A Biblioteca dos Sonhos Secretos e foi muito bom, sabe? Ver uma nova cultura, ver novas descrições de novos lugares e novas coisas. E aí, na sequência, eu baixei esse outro. Eu não vou saber pronunciar, gente. É Bem-vindos à Livraria Rio Nandon. Eu não vou saber pronunciar, mas é esse livro. Eu vou deixar aqui a capa da livraria, Bem-vindos à Livraria, e a outra capa da Biblioteca dos Sonhos Secretos. Ambos falam sobre livros e como livros podem mudar vidas. E aí eu tô muito nessa vibe de ler coisas da cultura oriental. Eu sinto que minha fase Dora Beira vai chegar em algum momento, mas ainda não é agora. Estou muito na vibe de cultura oriental e essas coisinhas. E a leitura, mesmo que seja nesse meu Kindle Vintage, que eu amo, por sinal, apesar de ser bem antigo, mesmo que seja 15 minutos antes de dormir, me faz muito bem. Me dá, sabe, aquele respiro, sei lá, num dia muito estressante, ler uma coisa calma, uma coisinha leve, que são livros que só falam sobre a existência, sabe? Não é nada maduro demais ou intelectual demais, ou que você precisa pensar muito para entender. É simplesmente um livrinho lá aconchegante para ler. Isso me deixa muito feliz. E me faz feliz saber que eu cheguei a esse ponto da minha vida de autoconhecimento, de saber que eu não preciso ler coisas intelectuais ou fazer coisas intelectuais ou ser de uma maneira assim para que as pessoas me levem a sério ou para parecer mais madura, porque eu acho que isso é muito na sua adolescência. Você quer fazer coisas e ler coisas que te façam ser uma pessoa mais intelectualmente acima da média. Eu assim, não sei vocês, eu tinha muito isso de querer ser uma adolescente mais adulta, eu sempre tive muito isso. E chegar nesse ponto da minha vida onde eu sei que eu não preciso disso e eu não preciso nem agradar ninguém, e na verdade ninguém se importa tanto assim com as coisas que eu penso ou que eu falo, foi um marco muito importante para mim, que me fez saber que eu simplesmente posso ser eu, viver minha vida, ler o que eu quero, ouvir o que eu quero, e que ninguém tem nada a ver com isso. E a gente falou sobre isso no podcast, sabe? De chegar a um certo ponto da vida adulta que você sabe que você não precisa mais agradar ninguém, que você simplesmente pode fazer o que você quiser, sem necessariamente ter que parecer mais adulta ou agir de acordo com a sua idade, porque isso não existe. Né? Você descobre depois de adulta que, na verdade, você é só você o tempo todo, não importa a idade que você tem. Agora, já tá dando o horário da Sainara de almoçar, a gente vai almoçar juntas. E enquanto eu vou chegar na Sainara, eu vou deixar vocês ouvindo um pouco do que os meus amigos acham sobre as pequenas alegrias da vida adulta. Pra você, Vanessa? Eu acho que nada melhor do que depois que eu me mudei, assim, depois que eu saí da casa dos meus pais e começar a ver, a criar um ambiente acolhedor pra mim, tipo, deixar tudo com minha cara, do meu jeitinho, das minhas coisas, assim, nada melhor do que você sair de um dia estressante, chegar no seu quarto e ver que ele tá do jeito que, assim, você sempre quis, assim, sempre sonhou, de ter um canto, assim, um refúgio, né, pra você. Então, eu acho isso muito bom. Acho que a gente vai envelhecendo e vai tendo mais esse negócio de não ligar mais que os outros vão falar de você. Importante. Tipo, Você vai fazer uma... Uma grande alegria da vida adulta. é tipo a questão do K-pop. Todo mundo ao meu redor sabe que eu gosto mesmo. Aí o pessoal fica nesse julgamento. Ai, é de K-pop. Enfim, aí eu tipo, fiquei ofensa. Eu gosto do que eu gosto e não tô nem aí se você não gosta. Até porque, se você parar pra pensar, chega uma pessoa, já passou dos 20, que ainda faz esse tipo de comentário, ela pode ler o que ela quiser. Ela pode saber todas as teorias do mundo e ter consumido todos os livros cabeçudos da história. Se ela ainda consegue julgar as pessoas com base no que ela faz para se divertir,
ela não entendeu nada. Tipo, ela leu e ela não aprendeu nada. Não é porque eu Dizer gosto que de ler você- Crepúsculo 3 vezes por mês que eu sou uma pessoa fútil. Eu sou, mas não é por isso. Até porque se você é uma pessoa que usa só uns títulozinhos e uns livros pra atribuir valor, isso é futilidade também, né? Sim, com certeza. Convenhamos. Uma outra pequena alegria também é a gente conseguir ir para os shows, né? Porque antigamente, quando a gente era adolescente, sempre nossos pais privavam de ir para show ou coisa do tipo. Os Então, pais hoje em privavam. dia, a gente tem mais liberdade. Já voltei pra casa, fui almoçar com a Sai e agora já comecei o processo pra editar esse vídeo que eu ainda tô gravando. Porque eu tô tentando organizar os vídeos que saem na semana e tentar sempre deixar um dia à frente. Então, eu já tenho algumas cenas pro vídeo que sai próxima semana e já tô editando esse que sai hoje, porque queria que ele entrasse antes do que vem semana que vem. Essa também é uma forma de organizar o meu dia. Ao longo da semana, eu já vou deixando como se fosse uma lista de afazeres porque eu tenho que fazer naquela semana. Então, sei lá, se eu tenho um freela pra fazer, tá lá agendado. Se eu tenho dinheiro a receber, tá lá agendado, informando que eu preciso receber aquele valor pra não esquecer. Ou precisamos lavar roupa essa semana. Vai ser a Sainara, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. Então, eu já tenho tudo mais ou menos esquematizado no Notion, que é o que eu uso pra organizar o meu dia. E isso facilita demais, porque eu chego no final de semana, eu abro o computador, eu abro o celular, dou lá uma olhada no Notion e vejo o que eu tenho que fazer. Então eu vou organizando ali o meu dia pra deixar tudo feito. Apesar de ter saído completamente da minha rotina que eu tinha no Brasil, eu tento trazer um pouco do que eu tinha lá pra minha vida aqui, que é pra deixar tudo o mais casa possível, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando? Vocês entendem mais ou menos? Mesmo nas grandes mudanças, eu tento fazer com que minha vida seja organizada. Isso não foi uma coisa que eu tive sempre. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de viver na base da quero hoje, quero agora, vamos fazer logo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa meio impulsiva para as coisas. Com o tempo eu fui entendendo que com planejamento e organização a gente consegue alcançar muito mais do que se simplesmente eu decidi e resolver fazer isso assim agora. E eu sei que tem muita gente por aí que é assim, sabe? Que só gosta das coisas se for, sei lá, vamos viajar, mas tem que ser amanhã. Não consegue fazer um planejamento a longo prazo, sabe? E eu também já fui muito assim. Hoje eu prefiro que seja a longo prazo, que tudo saia do jeito que eu imagino que deveria sair, pra não passar muitos perrengues. E no fim das contas, eu nem sei se esse vídeo teve pé ou cabeça, ou se teve uma grande reflexão por trás disso. Mas era sobre isso mesmo que eu queria falar. Essa jornada de um ano de mudança me fez querer pensar muito mais nas coisas que eu desejo, porque esse era um sonho muito grande e, em tese, um pouco distante, sabe? Que é uma coisa que eu sonhei, sei lá, desde que idade e que eu consegui realizar. E você percebe, com o autoconhecimento e o saber de si, que o mais legal nessa jornada toda não foi chegar até aqui, foi aproveitar as coisas que aconteceram durante o processo, sabe? A minha meta principal era conseguir vir morar na Europa. E no meio do processo de chegar até aqui, teve muita coisa legal. Antes de poder vir morar aqui, eu tive que morar sozinha. No morar sozinha, eu conheci a Sai. Conhecendo a Sai, eu conheci outras pessoas. As pessoas que já existiam na minha vida ficaram ainda mais próximas de mim. Eu consegui construir uma casa, ter gatinhos. E isso fez parte do processo de chegar até aqui nessa meta. Poxa, não teve nada a ver com a Europa, mas isso foi crucial para que eu conseguisse dar o próximo passo para chegar aqui. Depois de chegar aqui, a minha meta era conseguir uma casa, mas estar aqui nessa casa, claro que é muito bom. Mas o processo também de chegar até aqui foi muito legal. Os primeiros empregos, as novas pessoas que a gente conheceu. Eu até hoje sou apaixonada pelo quarto que a gente morou, a visão que a gente teve, um local que foi muito gostoso de viver, que foi onde eu até comecei o canal.
o fato de ter começado o canal nesse processo, pra mim foi muito bom. E eu acho que conseguir chegar até aqui, que é tipo, sei lá, metade do caminho, ou menos, 1/3 do caminho, né? Porque eu tenho 28 anos. Até agora tá sendo uma jornada muito gostosa, viver a minha vida. E eu fico feliz em poder dizer isso, porque a Carol de alguns anos atrás talvez não soubesse que a vida dela seria tão legal assim. Não porque ela conquistou coisas incríveis, mas porque ela soube rever a vida de outra forma. E por começar a entender que a vida é o todo e não só a parte feliz, foi que eu pude conquistar as outras coisas que eu sempre sonhei. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, apesar das divagações aleatórias sobre as coisas da vida e rotinas e organizações. Eu gostei muito de fazer, me desafiei, inclusive, a gravar mais ao ar livre, não aqui, lá na rua. E se você tiver gostado desse vídeo, por favor, se você ainda não foi inscrito, se inscreve no meu canal. Prometo que eu trago coisas muito legais e aleatórias neste canal pra vocês sobre rotina, sobre morar fora, sobre as loucuras da semana. E se você tem alguma divagação profunda sobre a vida, ou não tão profunda assim, só algum pensamento aleatório, deixa aqui nos comentários que eu adoro ler e responder vocês por aqui. Então é isso, um beijinho e até o próximo vídeo.